Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! Machu Picchu, conhecida como a cidade perdida dos Incas, é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes e enigmáticos do mundo. Localizada a cerca de 2.430 metros acima do nível do mar, na Cordilheira dos Andes, no Peru, próximo ao vale do rio Urubamba e a aproximadamente 80 quilômetros de Cusco, a antiga capital do Império Inca. Essa cidadela foi construída no século XV, provavelmente durante o reinado do imperador Pachacuti, de 1438 a 1471. Embora estudos recentes, baseados em datação por carbono 14, sugiram que a ocupação pode ter começado por volta de 1420, antes mesmo da consolidação do Império Inca. Construída com blocos de pedra perfeitamente encaixados, sem o uso de argamassa, em uma técnica chamada alvenaria poligonal, Machu Picchu é um testemunho da engenhosidade arquitetônica, astronômica e agrícola dos Incas. A cidade, situada entre as montanhas Machu Picchu, Montanha Velha, e Huayna Picchu, Montanha Jovem, cobre cerca de 30.000 hectares, com aproximadamente 200 estruturas, incluindo templos, praças, residências, terraços agrícolas e um sofisticado sistema de canais de irrigação. Dividida em dois setores principais, a área agrícola, com terraços para cultivo, e a área urbana, com o Templo do Sol, o Intihuatana, um relógio solar esculpido, e a Sala das Três Janelas. A cidadela foi estrategicamente posicionada para harmonizar com o ambiente natural, refletindo a espiritualidade inca e sua conexão com a natureza e os astros. Redescoberta em 1911 pelo explorador americano Ryan Bingham, que foi guiado por moradores locais até as ruínas cobertas pela vegetação, Machu Picchu permaneceu desconhecida para o mundo ocidental por séculos. Embora evidências sugiram que os espanhóis tiveram conhecimento de sua existência no século XVI, conforme relato do conquistador Baltasar de Ocampo sobre uma fortaleza chamada Piticos, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983 e eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007. A cidade continua a intrigar arqueólogos e historiadores, especialmente pelo mistério do abandono súbito de seus habitantes. A civilização Inca, responsável pela construção de Machu Picchu, era composta por povos Quechua, um grupo étnico predominante na região andina. Fisicamente, os Incas tinham traços típicos das populações andinas: estatura média a baixa, pele morena, cabelos escuros e lisos, e feições adaptadas ao ambiente de alta altitude, como maior capacidade pulmonar para lidar com o ar rarefeito. A sociedade era altamente organizada, com uma hierarquia que incluía o Sapa Inca, imperador, a nobreza, sacerdotes, artesãos e agricultores. Nomes de figuras históricas associadas a Machu Picchu incluem Pachacuti, acreditado como o principal construtor da cidade, e seus sucessores, como Tupac Inca e Yupanqui. A população estimada de Machu Picchu era cerca de 3.000 a 7.500 pessoas, provavelmente composta por membros da elite, sacerdotes e trabalhadores especializados, já que a cidade não era um centro urbano populoso, mas um local de caráter religioso, administrativo ou de refúgio. O abandono de Machu Picchu, no século XVI, pouco após sua construção, é um dos maiores mistérios da arqueologia.
Várias hipóteses tentam explicar o desaparecimento de seus habitantes, e cada uma oferece uma perspectiva diferente sobre o destino desse povo. A primeira teoria, e uma das mais aceitas, aponta para a conquista espanhola como principal fator, quando os espanhóis liderados por Francisco Pizarro invadiram o Império Inca. A partir de 1532, a civilização enfrentou um colapso devastador. A chegada dos colonizadores trouxe violência, escravização e, sobretudo, doenças europeias como varíola, sarampo e influenza, às quais os incas não tinham imunidade. Estima-se que até 90% da população inca tenha perecido devido a essas epidemias nos primeiros anos da conquista. Em Machu Picchu, a ausência de registros claros de destruição ou batalha sugere que a cidade pode ter sido abandonada antes da chegada dos espanhóis, possivelmente porque a população foi dizimada por doenças ou fugiu para evitar a subjugação. Essa teoria é apoiada pela falta de evidências de combates no local e pelo fato de que os espanhóis não mencionaram Machu Picchu em seus registros, embora conhecessem outras fortalezas incas. Uma segunda hipótese sugere que Machu Picchu foi abandonada por razões internas, não diretamente ligadas aos espanhóis. Conflitos internos, como disputas políticas ou guerras civis, podem ter enfraquecido a cidade. Após a morte de Pachacuti, o Império Inca enfrentou instabilidades, incluindo rivalidades entre seus sucessores. Alguns arqueólogos propõem que a elite que habitava Machu Picchu pode ter abandonado a cidade para se concentrar em Cusco ou outras áreas mais centrais do império, especialmente se o local era usado como um retiro sazonal religioso. Além disso, mudanças climáticas como períodos de seca prolongada podem ter dificultado a agricultura nos terraços de Machu Picchu, forçando a população a buscar terras mais férteis. Estudos paleoecológicos indicam que o clima andino sofreu variações no século XVI, o que pode ter impactado a sustentabilidade da cidade. Outra teoria é a de um colapso social ou religioso. Machu Picchu era um centro sagrado, possivelmente dedicado ao culto do deus Sol Inti, e sua função dependia da estabilidade espiritual e política do Império Inca. Com a chegada dos espanhóis e a imposição do cristianismo, os rituais incas foram suprimidos e a relevância de locais sagrados, como Machu Picchu, pode ter diminuído, levando seus habitantes a abandonar a cidade. Há também especulações de que a cidade foi esvaziada como uma medida estratégica, com a elite inca se retirando para regiões mais remotas, como Vilcabamba, para resistir aos espanhóis. Essa teoria é reforçada por relatos de que os incas mantiveram resistência em áreas isoladas até 1572, quando o último líder inca, Tupac Amaru, foi capturado. Uma hipótese menos convencional sugere que Machu Picchu pode ter sido vítima de um desastre natural. A região dos Andes é propensa a terremotos, deslizamentos de terra e inundações, e um evento catastrófico poderia ter tornado a cidade inabitável. No entanto, a preservação das estruturas, com apenas 30% do local sendo original e o restante restaurado, indica que danos naturais significativos não ocorreram na época do abandono, o que enfraquece essa teoria. Outra possibilidade é de uma epidemia local, distinta das doenças europeias, como uma febre hemorrágica andina, que poderia ter dizimado a população antes mesmo da chegada dos espanhóis. Há também teorias especulativas que consideram fatores místicos ou culturais. Algumas narrativas locais sugerem que os incas, cientes da destruição iminente de sua civilização, escolheram abandonar Machu Picchu
para preservar seu caráter sagrado, escondendo-a dos invasores. Essa ideia, embora romântica, carece de evidências arqueológicas sólidas, mas reflete a percepção de Machu Picchu como um lugar de profundo significado espiritual. Outra teoria ainda menos aceita propõe que a cidade nunca foi permanentemente habitada, sendo usada apenas para cerimônias sazonais, o que explicaria seu abandono como parte de um ciclo natural de seu uso. Sobre avistamentos ou registros históricos, não há evidências de que Machu Picchu tenha sido completamente desconhecida após o abandono. Moradores locais, como camponeses quechuas, sabiam da existência da cidade, e há indícios de que pequenos grupos continuaram a visitar o local esporadicamente. O relato de Baltasar del Campo, no final do século XVI, menciona uma fortaleza chamada Píticos, com construções suntuosas, que pode se referir a Machu Picchu, sugerindo que os espanhóis tinham algum conhecimento indireto do local. No entanto, a redescoberta oficial por Hiram Bingham, em 1911, patrocinada pela Universidade de Yale e pela National Geographic Society, trouxe à cidade a atenção global. Bingham coletou mais de 500 vasos e 220 objetos de cobre, prata e cerâmica, que revelaram a riqueza cultural do local e confirmaram sua importância como um centro inca. A aparência da cidade, com seus muros de pedra polida, terraços escalonados e vistas deslumbrantes, reflete a engenhosidade inca. Os terraços agrícolas, projetados para conter erosão e maximizar o cultivo em encostas íngremes, sustentavam culturas como milho, batata e quinoa, enquanto lhamas eram criadas para transporte e lã. O Templo do Sol, com janelas alinhadas aos solstícios, e o Intihuatana, usado como relógio solar, destacam o conhecimento astronômico dos incas. A cidade era acessada por uma entrada estreita, reforçando sua função defensiva, e sua localização entre penhascos e florestas tornava-a quase invisível a estranhos. Estudos recentes, como os conduzidos por arqueólogos da Universidade de Yale e outras instituições, continuam a explorar o propósito de Machu Picchu. Análises de carbono 14, publicadas em 2021, sugerem que a cidade era mais antiga do que se pensava, desafiando a cronologia tradicional que a associava exclusivamente a Pachacuti. Outras pesquisas examinam os restos humanos encontrados no local, que indicam uma população diversificada, incluindo homens, mulheres e crianças, sugerindo que Machu Picchu não era apenas um refúgio de elite, mas possivelmente um centro com funções mistas. A presença de cerâmicas e artefatos de diferentes religiões do Império reforça a ideia de que a cidade era um ponto de conexão cultural e econômica. Diante de tantas hipóteses, o destino dos habitantes de Machu Picchu permanece um enigma. A teoria da conquista espanhola e das doenças europeias é a mais robusta, apoiada pela devastação demográfica documentada em outras regiões incas. No entanto, fatores como instabilidade interna, mudanças climáticas, colapso religioso ou abandono estratégico não podem ser descartados, e é possível que uma combinação desses elementos tenha levado ao esvaziamento da cidade. A falta de registros escritos pelos incas, que usavam quipos, cordas com nós, para contabilidade e não tinham escrita alfabética, dificulta uma resposta definitiva. Assim, o mistério persiste. O que levou os incas a abandonar um lugar tão extraordinário? Foi a chegada dos espanhóis, uma epidemia, conflitos internos, desastres naturais, ou uma escolha deliberada de preservar o sagrado? Cada teoria oferece uma peça do quebra-cabeça,
mas a verdade talvez esteja na intersecção de várias delas. Cabe aos curiosos, historiadores e visitantes de Machu Picchu refletirem e decidirem qual explicação ressoa mais com a história desse povo notável. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.